fico cercada de gente boa, né? Bom demais da conta. E aí eu sei, como eu, você também tem uma vida corrida, não é? E aí, parece que nesse movimento, o dia parece não ser suficiente para dar conta de tudo que é preciso fazer e aquilo que nós queremos fazer por nós mesmos. E sabe por quê? Por causa daquilo que rouba o nosso tempo e nem percebemos. Uai, Mônica, nunca tinha parado para pensar nisso. Por isso, eu convidei a consultora de RH, ela que é mentora, palestrante, Ana Luísa Almeida, que está com a gente aqui nesse comecinho de ano, porque eu vou te contar, além dos ladrões, dos bandidos que a gente vê, não dei conta de não fazer isso. A gente tem os ladrões do tempo, Ana Luísa. Temos os ladrões do tempo e a gente muitas vezes nem percebe que eles estão por aí. Exatamente. Vamos começar então trazendo para os nossos amigos? Porque a Ana Luísa fez uma lista, preste atenção nos ladrões do tempo que nós vamos trazer agora para vocês. O primeiro deles, isso aí é complicadíssimo, falta de rotina. Quando a gente não tem uma rotina bem definida, né, a gente tem dificuldades de se organizar mesmo, essa é a palavra, né? Porque a rotina do dia, ela precisa começar com um horário de acordar, precisa terminar com um horário certo de dormir e nesse tempo a gente tem muita coisa para administrar. A gente tem a vida pessoal, a gente tem vida social, a gente tem a agenda profissional. Verdade. E aí quando a gente fala de agenda, a gente vai só lá para a agenda profissional e acaba enchendo a agenda profissional de coisa sem saber quanto tempo a gente vai gastar para executar cada atividade. E aí nisso, esse aí já é um dos fatores que faz a gente se perder. Eu faço a minha agenda bonitinha na segunda-feira, coloco um tanto de coisa na minha agenda, consigo fazer 4. Porque eram 4 atividades que iam me demandar bastante tempo e nisso eu tenho as minhas pausas que eu preciso fazer. Eu tenho um outro ladrão de tempo que é muito comum, que são as interrupções frequentes, é normal. Se você está trabalhando de home office, o interfone toca, a campainha toca, você precisa atender. Se você está trabalhando na empresa, um colega vem e te chama para tomar um café, você vai. E aí aquele café de 5 minutinhos vira 15, vira 20, porque o papo rende. A gente não percebe, né? Então, são alguns dos ladrões do tempo que a gente precisa sempre ficar atento, né? Você falou das interrupções, essa falta de rotina e do cálculo, né? Para saber, Isso. Bom, eu tenho uma reunião hoje de pauta, ela vai durar quanto tempo? Depois Exato. disso eu posso fazer, organizar isso, né? Deixa eu trazer os outros ladrões do tempo, porque a Ana Luísa também vai nos ajudar como gerenciar esse tempo. Então a gente tem a falta de planejamento, as interrupções, o deixar para amanhã, que é a procrastinação. A procrastinação. Aí vai acumulando, igual roupa para lavar? Vai acumulando igual roupa para lavar. O que acontece com a procrastinação, Mônica? Muitas das vezes a gente procrastina, a gente deixa para depois aquilo que a gente tem preguiça de fazer ou aquilo que a gente não gosta de fazer. Verdade. Nem sempre a gente vai fazer só o que a gente gosta. Seria maravilhoso a gente fazer só o que a gente gosta, né? Mas dentro dessa rotina do dia, dentro dessa organização, a gente precisa encaixar aquelas atividades que a gente tem menos atividade num horário que a gente vai estar com a cabeça mais fresca, que a gente vai estar, às vezes, na primeira atividade da manhã, que você acabou de acordar, ou num horário que você tiver mais inspirado, mais tranquilo para fazer, e não num momento que você estiver mais estressado ali, mais ansioso, mais, né? Porque tem horas que quando começa a apertar demais, a gente vai ficando estressado mesmo, né? Subira, né? Vai dando aquela gastura. Uma gastura, exatamente. Aí a gente começa, então pega essa atividade que você tem menos afinidade e coloca num horário que você vai ter mais tranquilidade para fazer. E faça. A palavra-chave da gestão de tempo, de ladrões de tempo, é disciplina. Então, a gente entra nessa questão agora da gestão do tempo. Como é que eu faço essa gestão? Para começar, disciplina. Como? Pois é, aí o que é bacana, né? Qual que é a principal dica que eu dou? E isso é cientificamente comprovado, tá? Fazer lista de atividades, lista de tarefas. Então, eu pego ali, às vezes, no domingo, no finalzinho da tarde, na sexta, no finalzinho da tarde, ou na segunda, no início da manhã, eu faço a lista das tarefas que eu preciso realizar, ou no meu dia, ou na minha semana. Essa lista de tarefas, ela precisa começar pela ordem de prioridades.
Certo. Isso é muito importante, porque a gente precisa entender dentro daquelas atividades o que é urgente, o que é importante e o que eu posso ir fazendo ao longo do dia. Qual que é a diferença do urgente para o importante? O urgente é porque o prazo já está esgotando ou já esgotou. Então, eu preciso fazer rápido. Então, comece por aí. O importante, eu ainda tenho prazo. Então, eu ainda coloco aquele prazo ali, eu ainda tenho prazo para concluir aquela atividade. Outra dica que eu gosto muito de passar, dentro dessa lista de tarefas, depois que você listou, reúne as tarefas por blocos. Por exemplo, vou começar o meu dia, eu preciso ler e-mail, responder o WhatsApp. Pega ali aquela meia hora, abre o e-mail, leia seus e-mails, responda, manda os e-mails que precisa, já pega o WhatsApp, já manda o que você precisa, responde o que você precisa. Fechou aquele bloco, passa para outro. Porque rede social, e-mail, o WhatsApp é um super ladrão de tempo. Mas toma tempo da gente, né? Toma. A gente abre o Instagram para dar uma espiadinha, quando vê tem meia hora que você está lá espiando. Menina, eu já fiz isso. E o relatório lá parado para você fazer. Exatamente. E isso dá, quando eu tenho essa organização, não é fácil acertar não de é primeiro, fácil. não é? Não é fácil. Mas vai me trazer uma paz tão grande, não vai? Vai trazendo aquela sensação de dever cumprido, aquela motivação. Então, eu preciso dar o primeiro passo, que é fazer. Então, comece com uma pequena lista, comece com uma pequena forma de se organizar. E outra coisa importante, o meu jeito de se organizar não vai ser o seu. Porque é muito diferente, varia muito de acordo com o perfil de cada pessoa. Então, não tem receita de bolo. A forma com que eu me organizo pode não fazer muito sentido para você e você precisa descobrir a sua. Dentro do seu dia, dentro dos seus horários, dentro das suas entregas, né? Porque a gente tem pessoas que trabalham só em escritório, a gente tem pessoas que trabalham mais externo, a gente tem pessoas que trabalham com atendimento ao cliente o tempo todo, a gente tem pessoas que trabalham viajando, né? Tem pessoas que trabalham à noite, de madrugada. Então, Olha aí, cada né? um vai se organizar com os horários da melhor forma. O importante é dar o primeiro passo, começar com essa lista de tarefas, porque é o primeiro passo para a organização. E aí, depois que eu começar essa organização, eu preciso ter a disciplina para seguir. Então, se eu planejei a minha manhã, se eu planejei a minha tarde, o meu dia, disciplina para seguir. Para você chegar no final do dia e fazer aquela análise. Valeu a pena? Ai, que legal. É realmente 1 hora que eu preciso para fazer esse relatório? A minha reunião com a minha equipe é realmente 40 minutos? Ou a gente consegue fazer em 20? Ou a gente precisa de mais tempo para ficar um trabalho com mais qualidade? Então, são análises que a gente precisa ir fazendo ao longo da rotina e ao longo do dia. São os testes, né, de acertos e erros, para a gente poder conseguir fazer essa gestão da melhor forma. Fluir. Fluir. Você sabe que a Mainá, nutricionista, a Mainá Garcia, está sempre acompanhando a gente. Um beijo, Mainá. Ela falou, Mônica, telefone rouba o tempo demais. Demais. Eu posso estabelecer nessa minha listinha até a prioridade de dizer assim, bom, de agora, das 9 às 10 da manhã, telefone desligado, silencioso, porque eu preciso... Sabe uma coisa legal? Sei. Que a gente pode fazer, que eu faço para mim, porque o telefone rouba tempo demais. Nossa. E eu adoro mexer no Instagram também. Desativar as notificações que não são importantes para aquele momento que você precisa. Entendi. Desativa as notificações do seu celular, deixa ativadas as notificações que são importantes. Por exemplo, o WhatsApp de gestores, às vezes de pai e mãe, de esposo e filhos, né? Mas desativa Instagram, desativa Facebook, desativa LinkedIn, deixa para você ver isso nas pausas, horário de almoço, intervalos, final do dia, porque aí você evita ficar desperdiçando o seu tempo. Nossa, desperdiçar tempo no século XXI não dá. A gente tem que cuidar desse tempo. Exatamente, é precioso. Exatamente. E você trouxe, assim, de forma muito clara, de forma muito simples para todos nós que estamos começando. Sem contar que nesse tempo que a gente precisa gerir, a gente não pode esquecer de se cuidar. De cuidar da nossa saúde física, da nossa saúde mental, da nossa alimentação, do nosso bem-estar, porque isso influencia na qualidade do nosso tempo e na forma como a gente vai gerir o nosso tempo. Quanto melhor a gente está se sentindo, mais fácil vai ser fazer a gestão desse tempo. Gratidão. Gratidão pelo seu conhecimento, por trazer tudo isso para a gente, como eu disse, de uma forma tão clara e tão leve, né?
Muito bom, obrigada, né? Ana Eu que Luísa. agradeço, E Mônica. já antecipadamente, feliz aniversário. Obrigada. Viu? Outra capricorniana aqui. Feliz Obrigada. aniversário para você. Obrigada. Tá? Vou apresentar mais uma vez a nossa convidada, Ana Luísa Almeida, que é palestrante, consultora de RH, mentora e aqui conosco nesse comecinho de 2024. Obrigada e um ano lindo para você. Obrigada Viu? para nós. Obrigada. Bom dia.